Fala galera do Fute and Roll, Thiago Barbieri falando aqui com vocês mais uma vez. E hoje vocês estão vendo, eu estou aqui paramentado porque o assunto é NBA. E aqui a camisa do glorioso Chicago Bulls, mas não é do Jordan, é do Scott Pippen. Aliás, um grande destaque ao lado do Jordan ali e do Rodman, né, naquela seleção que conquistou o tricampeonato. Mas, enfim, hoje eu tenho aqui um convidado especial, já que a gente vai falar sobre janela de transferências da NBA. Vou apresentar para vocês logo mais um reforço do Fute and Roll, diretamente do Canadá, que vai falar de tempos em tempos aqui com a gente para falar sobre basquete, sobre esportes na gringa e também sobre futebol, porque ele, apesar de torcer para o São Paulo, aí ele é um cara que gosta do esporte e fala bem também, assim como o Batata, nosso outro editor aqui, que é São Paulino. Mas antes de eu apresentar aqui o nosso novo colunista, peço aquela moralzinha para vocês seguirem a gente no nosso canal, se inscreverem, dar aquele likezinho, compartilha para a galera. A gente que grava uma maioria do nosso conteúdo de futebol, mas também historicamente falamos de NBA aqui no Fute and Roll, e agora nesse formato vídeos vamos seguir com esse objetivo de falar aí do esporte da bola laranja, que é uma das paixões aqui minha, do Vitor, e agora do nosso novo colunista convidado, Guilherme Gianico. Palmas para ele, diretamente do Canadá. Fala, Gui, se apresenta aí para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Fala Ti, brigadão aí pela introdução, provavelmente muito mais crédito do que eu mereço. A gente está combinando de vermelho, isso não foi programado, mas aqui uma camiseta da Canada Basketball, muito menos história do que a sua, apesar de ser bacana, não é uma seleção que sempre promete, mas nunca entrega. Mas são essas que conquistam o coração da gente, né? São essas que conquistam o coração. Steve Nash é um dos meus jogadores prediletos da vida, então fica aí a homenagem e valeu pelo convite, valeu pela introdução. Tô animado para falar das trocas. Seja bem-vindo. E para a galera mais nova, né? Porque aí a gente tem que entregar nossa idade, né? A gente é geração anos 80, nem sei como classifica isso, se é Premium, Millennium, ou Gold, Prata, sei lá como que é, mas a gente é geração anos 80. A gente pegou um basquetebol recheado de estrelas, né? Fala um pouquinho quem que era Steve Nash, para quem não conhece. Jogava no Phoenix Suns, mas dá a palhinha aí para a galera. O Steve Nash ele foi draftado nos anos 90, ele é da classe de 97, se eu não me engano, que é considerado o melhor draft da história, a melhor classe de draft da história. E Steve Nash ele nasceu na África do Sul, é um apaixonado por futebol, tratava o basquete como profissão e jogou pela seleção do Canadá, jogou pelo Phoenix Suns, jogou pelo Dallas Mavericks com Dirk Nowitzki. O auge dele ali foi nos anos 2000. Infelizmente, ele não foi campeão, ele foi 2 vezes MVP. Um baita de um armador, responsável pelo run and gun do Phoenix Suns, que era aquele estilo de jogo acelerado, uma correria danada, e que teve o Leandrinho nesse time, no ano em que ele foi eleito o melhor sexto homem da NBA. Então, o prime do Leandrinho na NBA foi jogando com o Steve Nash, que é um dos armadores que mentorou ele ali no começo de carreira. Apesar do Leandrinho fazer parte do time campeão do Golden State, né? Mas no Phoenix foi a grande casa dele, né? A grande essência do... Talvez a maior conquista talvez não, foi o título da NBA, mas individualmente o melhor basquete que ele jogou, sem sombra de dúvida, foi no Phoenix, como sexto homem, vindo do banco e jogando em transição, aquela correria absurda que o Steve Nash conseguia colocar no jogo. E mandava muito de três também. Steve Nash, eu lembro baita bastante. Arremessador e um passador ainda melhor. Bom, vocês estão vendo que o Gui não está aqui à toa, né? O cara tem propriedade para falar, o cara manja, jogava basquete. Eu vou falar que eu só batia a bola, mas o cara jogava.
Então, a gente está reforçando de peso aqui. E já que a gente está falando em reforço de peso, vamos falar um pouquinho desse mercado agitado da NBA que bombou esses últimos dias, né? Fechou nessa semana aí a janela de transferências internas ali, né? A NBA abre isso. E um grande destaque, né? O que parou o mundo do esporte, mais do que a chegada do Neymar ao Santos, foi a troca envolvendo Lakers e Dallas Mavericks. Fala um pouquinho aí, Gui, dessa movimentação que foi tão comentada. Cara, desde que você me convidou para participar, eu comecei a ler, a procurar aqui para entender o que os analistas nos Estados Unidos, no Canadá, estavam falando da troca e o que esperar do Luka Doncic indo para o Lakers. E a verdade é que ninguém tem opinião formada porque está todo mundo em choque ainda. Está todo mundo tentando absorver o que o Dallas fez, o que eu particularmente achei muito legal, e eu vou chegar lá, e aí todas as teorias conspiratórias de o Dallas não negociar com nenhuma outra equipe, só conversar com os Lakers, para de repente atender um pedido da NBA de fazer Lakers e Boston protagonistas de novo na liga, para aumentar a audiência. Então, foi muito legal acompanhar todas as suposições em torno dessa troca, mas foi uma surpresa. Eu não acho que o Dallas fez um baita negócio pegando o Anthony Davis. Eu gosto muito dele. Na bolha, que acho que foi o período da carreira em que ele conseguiu jogar menos, uma temporada mais curta, e aí não se desgastar tanto. Ele se mostrou o craque que todo mundo esperava que ele fosse, mas ele não se mantém saudável e é um cara com mais de 30 anos. E você mandou embora um cara de 25 que é extremamente promissor, que chegou na final ano passado. Então é muito difícil de entender, mas eu gostei porque, apesar da NBA ser um negócio e as trocas acontecerem o tempo todo, algumas estrelas elas são protegidas e é muito normal a gente ver isso no esporte como um todo, o clube refém do astro. E a gente vê isso no futebol o tempo todo. Eu, como São Paulino, então eu vejo isso todo ano e nem precisa ser com um grande astro. E o Doncic aparentemente encheu o saco ali do Dallas e os caras não tiveram segundo os pensamentos, assim, eles decidiram trocar e falou, beleza, não tá produzindo o que a gente espera, tá acima do peso, tá se machucando muito, não tá valendo investimento, vai. E aí eu acho que eles escolheram um time que não fosse acabar com a vida do cara, mas também não é um time que eu vejo como candidato ao título num curto prazo. Eu acho que bater muito bumbo para uma dupla Doncic e LeBron é legal, é midiático, mas é um LeBron James com 40 anos que, da última vez que chegou ali numa final de conferência, estava esgotado da temporada regular e estava com a língua no chão, jogando contra um Denver Nuggets na ponta dos cascos. Então, já não é aquele LeBron, não é como se fosse LeBron e Dwayne Wade lá atrás no Miami Heat, os dois com 20 e tantos anos. Então, eu acho midiático, mas eu não acho que é um time que vai brigar por título, por exemplo. Eu concordo que, assim, para brigar por título talvez seja difícil, principalmente aí considerando esse calendário pesadíssimo, né? 82 jogos na temporada regular e mais os playoffs. Então precisa fazer uma gestão e a gente sabe que o LeBron é meio fominha, ele vai querer jogar enquanto ele tiver, né, gás. Por outro lado, eu vejo ele muito motivado aos 40 anos, né? Esse último jogo ele meteu 40 pontos, tá jogando pra caramba. Já teve aí a questão midiática do começo da temporada dele jogar ao lado do filho, né? Um registro histórico na NBA pela primeira vez, pai e filho atuando juntos. Então eu acho que ele está motivado, mas eu não sei se eles vão ter gás para chegar. Por outro lado, o Doncic tem um histórico de lesões também, apesar de ser novo, e uma certa dificuldade com a balança, né? É um basquete em que a cada ano
vale mais a pena você ter um time físico do que um time talentoso. Óbvio que... Porque na NBA todo mundo é talentoso. Então, o Doncic ele não vai conseguir sobreviver com o talento a vida inteira. E cada ano ele perde mais jogos, cada ano que ele não joga no peso, a temporada seguinte ela fica mais difícil. E você fez a comparação com o Neymar voltando para o Santos. A gente viu isso acontecer com o Neymar no futebol. O Neymar ele foi para o PSG, uma temporada perdendo alguns jogos, na temporada seguinte perdeu um pouco mais, e todo mundo achando, não, é novo, dá para recuperar. E aí nas temporadas em que ele voltava voando na ponta dos cascos, eventualmente ele se machucava. Porque é muito difícil você recuperar um gap de 2, 3 anos que você não se cuidou num contexto profissional que exige tanto do físico. E Sem aí o dúvida, talento acaba não se sustentando, né? Então, sem eu dúvida. acho que o Doncic vai se cuidar mais, porque ele tá do lado do LeBron, que é um cara que é extremamente comprometido com isso. O LeBron ele já vinha cobrando os Lakers de ter um apoio que ele esperava que fosse o Anthony Davis, para tirar um pouco essa carga dele não precisar fazer 40 pontos por jogo. E o LeBron agora ele pode levar a bola. Ele pode armar o time e deixar o Doncic para pontuar. E aí ele se desgasta bastante na defesa por ser um cara grande e sempre pegar um cara grande lá atrás. Mas talvez seja uma forma dele chegar num playoff mais inteiro e Boa. estender a vida útil dele na NBA por mais um ano, né? Muita gente falava que esse podia ser o último ano dele, com o Bronny tendo ido para os Lakers, ele tendo realizado o último ali sonho como jogador, mas talvez agora, dependendo de como for esse fim de temporada, como os dois casarem juntos ali, talvez ele se anime para uma temporada inteira jogando com o Doncic. O Doncic é um cara que sempre defende a seleção da Eslovênia, então é um cara que encurta as férias. Isso é algo que tem que ser levado em conta também. E aí eu não sei que tipo de tratamento ele tem na seleção, se ele é um cara que atingiu um status em que a comissão deixa ele meio que ter uma À vida de vontade. popstar ali. Uhum. Então, vamos ver como ele vai se comportar, mas eu acho que vai dar um gás. Acho que ele tá com o ego ferido, porque o Dallas fez de uma forma também que dá a entender que o cara não é comprometido, que o cara não fica no peso, que o cara não vale o investimento. Então o cara tá mordido também e provavelmente ele vai É, responder. e ele perdeu um contrato aí, né, que era o maior contrato da NBA. Ele teve um prejuízo de 700 milhões de reais, né, praticamente. Então o cara quer mostrar, né, teoricamente ele vai estar com sangue nos olhos para falar, cara, vocês abriram mão de mim, eu vou ferrar vocês, né? Mas Exatamente. essa transferência também trouxe algumas curiosidades, né? Primeiro, assim, o buzz que a gente viu dos vídeos que viralizaram dos jogadores lendo a notícia em quadra ali, né? Porque ninguém esperava essa transação na NBA. E as reações dos jogadores foram as mais absurdas, assim, o próprio LeBron, os próprios jogadores envolvidos, né? Não acreditavam muito no que estava acontecendo. O Doncic chegou em Los Angeles meio desanimado, né? Como se ele tivesse indo para a Série B, mas né, em vez de ir para o Lakers, e agora acho que está voltando o ânimo. Do lado do Dallas, os caras fizeram uma postagem no Instagram anunciando Anthony Davis e deu lá o currículo dele, só que os caras cometeram uma gafe, né? Colocaram que ele tinha 9 participações no All-Star Games, e aí o próprio Davis corrigiu no comentário, né? Disse, né, deu risada, enfim, levou na boa, mas ele falou são 10 participações. E aí os caras apagaram o post, porque né, já viralizou a merda, já tinha viralizado. Então tem essas curiosidades envolvendo essa transferência, né? Além da galera dos games, né? Que também os fãs do NBA 2K tentaram fazer ali a transação virtual e o game não autorizou, né? Então rolou esse bug também e a galera ficou meio pistola com isso.
É uma daquelas trocas que ninguém considera, que inclusive foi o que irritou os outros executivos da NBA, dos outros times, que estão reclamando que ninguém sabia que o Doncic estava disponível para troca. Então ninguém teve oportunidade de fazer uma proposta, e eu achei estranho também, porque se você queria ele por um cara grande, que é primeira prateleira ali de pivô, cara, você podia ter ido bater na porta do Milwaukee Bucks, que já perdeu toda aquela estrutura que foi campeã junto com o Giannis. Uhum. Ele já falou que a permanência dele depende da competitividade do time. É um cara pouco mais novo que Anthony Davis, fisicamente é um animal, ele é monstruoso, e que daria para trocar ali meio, não sei se pau a pau, mas ele tem o mesmo peso do Anthony Davis. Então, assim, se você me desse as duas opções, eu iria, É, eu iria bater na porta do Milwaukee Bucks, até mesmo porque se a ideia era colocar o Doncic num time em que ele não tivesse chance de ser campeão, dá na mesma. uhum. Porque o Doncic, se pudesse escolher, se tivesse pedido uma troca, talvez tivesse ido bater na porta do Denver. Ele e o Jokic são muito amigos. E o Sim. Denver teria ali material para trabalhar uma troca com Jamal Murray, Aaron Gordon, e envolvendo mais uns 2, 3 jogadores ali, talvez desse negócio, mas aí é suicídio. Você também colocar o Doncic para jogar com o Jokic, aí você mata as suas próprias possibilidades de ser campeão. Porque agora tem que ver como vai casar Anthony Davis e Kyrie Irving e quanto o Anthony Davis vai conseguir jogar, né? Com certeza. Agora, uma outra, né, para a gente, lógico, a gente não vai passar todas as transações que rolaram aí, porque foram muitas. Aliás, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, também lá no site, no Footing Roll, depois vocês podem acompanhar. Mas teve uma outra transação, a gente vai falar aqui, vai puxar um pouco as sardinhas cada um para o seu time aqui, fazendo uma análise rápida, mas uma que chamou a atenção também foi a chegada do Butler ao Golden State. Chegou usando a 10, falando que vai ser em homenagem ao Neymar, que é amigo dele, pessoal. Deu essa declaração. E o Butler foi muito espirituoso, né? Na primeira entrevista dele, falou que a receita é passar a bola para o Curry e abrir o caminho, né? Então, já chegou ambientado e vai fazer aí um trio com o Curry e o Damon Green para ver se o Golden State retoma a força. E aí a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? O impacto dessa chegada para um brasileiro, né? Fala um pouquinho disso, Gui. Porque a gente tem o Gui Santos, que começou nessa temporada a ganhar alguns minutos de quadra, fez umas partidas muito boas e, enfim, tem que esperar para ver como o Steve Kerr vai administrar o tempo de quadra do Jimmy Butler e do Steph Curry daqui para frente, mas o Butler é um cara que, por onde passou, jogava muitos minutos. É o cara que só sai para beber água. Fica ali um minutinho no banco e volta. Aliás, para mim foi uma perda irreparável quando ele saiu do Bulls, né? Depois daquele timaço. Ele, Rose, o Joaquim Luol Noah, enfim. Deng, Joaquim Era Noah, era um baita time mesmo. uma pena que aquele time não bateu campeão, porque era para ter virado uma dinastia ali, né? Uma É, segunda dinastia. o Derrick Rose saudável a vida inteira, eu sou da teoria que o LeBron James ele teria uma outra história, um outro peso. Mas, Sem enfim, dúvida. essa conversa pode durar horas. Deixa para um próximo episódio aqui, né? A gente Combinado. volta. Aí a gente põe o Vitor no papo, que o Vitor é Lakers desde pequeno. Então, ele não vai ficar muito feliz com isso, mas aí a gente traz essa discussão. Mas você Boa. estava falando do Gui Santos, né? Rapidinho para a gente fazer esse fechamento aqui do papo. Então, dependendo do tempo de quadra do Jimmy Butler, vamos ver como isso afeta o Gui, que hoje é o brasileiro que tem a melhor perspectiva na NBA dos últimos anos, assim, porque a gente teve o Raulzinho por um bom tempo, mas desde as saídas de Nenê, Leandrinho e Varejão, é muito difícil ter um brasileiro que de fato consegue cavar um espaço
e ter consistência num time. E acho que o Gui, ele tá num bom time para isso. O Steve Kerr é um ótimo técnico para dar volume para os caras que vêm do banco, mas tem que ver como essa troca vai impactar. Eu espero que não tenha um impacto muito grande, que ele continue ganhando minutos, mas o Golden State já não é um time que sobra, como foi nos últimos anos. Então os caras vão ter que jogar a temporada regular no pau para conseguir uma classificação boa de playoff, se conseguirem. Então, talvez as estrelas não tenham muito descanso daqui para o fim da regular. Boa. E aí, para a gente fechar, vou dar o meu pitaco aqui de torcedor do Chicago, falando que parabéns mais uma vez à diretoria do Chicago. Liberaram Zach LaVine para ir para o Sacramento Kings, o famoso Sacramento Kings, que para mim é o 15 de Piracicaba da NBA. E vai fazer dupla de novo com o DeMar DeRozan, pelo menos, né? Eles vão ter aí uma dupla ferrada que a gente perdeu. Do seu lado, né? A gente ainda não falou seu time de coração, San Antonio Spurs. Agora tem o Embiid, tem um parceiro não à altura, que né? veio Porque é de impossível Sacramento. chegar àquela altura, mas com o mesmo talento, né? Exato, um parceiro que vem de Sacramento, de Aaron Fox, um armador de 26 anos que estreou ontem e fez uma baita partida de estreia, já fez um double-double, que vai passar aí um tempo com o Chris Paul. Não sei se o Chris Paul vai se aposentar em San Antonio, se ainda roda por mais alguns times, mas ele tem ali um armador veterano que é genial para ajudar no amadurecimento dele. Fisicamente ele está no auge, e ele se junta a talvez a principal promessa da NBA, que é o Embiid, que tem só 21, que ainda está ganhando massa muscular, que ainda está se adaptando, e que esse ano já está jogando muito melhor do que o ano passado, voltou muito bem das Olimpíadas. Então, considerando que esse time do Golden State é a última cartada de Jimmy Butler e Stephen Curry, Kevin Durant também já está no fim da carreira, LeBron a mesma coisa, Denver e Boston ainda tem aí uns anos de protagonismo, mas talvez daqui uns 3 anos esse time do San Antonio volte a ser uma força interessante se eles construírem um bom elenco de apoio ali para essa dupla de Aaron Fox e o Embiid. Tô na torcida para isso. É isso aí. Gui, super obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao nosso time. Acho que essa foi a maior movimentação da janela do Futebol. A gente inauguramos ontem também com o Edgar Lusitano, trazendo aí a sua coluna Lusitano Imortal. Então, estamos crescendo o nosso time também, e o Futebol vai causar barulho. E a gente vai, ao longo da temporada, aí, fazendo esses nossos encontros para debater um pouquinho de basquete e futebol também, e outras modalidades, sempre que possível. Valeu, Gui. Valeu, Ti. Obrigadão pelo convite. Até a próxima.